Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. É bom ver vocês aqui, acolhê-los aqui em Labri, na noite de hoje, ter a todos para buscarmos juntos a Deus, pedir a Ele direção, graça, pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nossas vidas, pedir ao Espírito Santo de Deus que construa em nós o seu projeto, o seu plano. Deixar que Ele, de fato, escreva a nossa história, que Ele, de fato, realize o seu plano, o seu projeto em nossas vidas. Uma das canções que eu amo e que a gente já cantou tantas vezes aqui e que de um tempo para cá se tornou uma memória muito presente da figura e da pessoa de Silvio Leles, é aquela canção que diz assim: Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros Ele dá os céus. Aos rios Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa onde for, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Eu acredito mesmo que Deus tem um plano. A gente não sabe qual é o plano de Deus. A única coisa que a gente sabe é que Ele está presente em nossas vidas e Ele cuida de nós e Ele dá direção às nossas vidas. Hoje eu queria ler apenas um versículo com vocês e ter mais tempo de oração do que tempo de fala propriamente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero ler apenas o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Na minha Bíblia, está aqui na página 1083, 1083. João 12, 24. A gente pode ler, se você já encontrou em sua Bíblia, a gente pode ler todos a uma só voz esse texto, essa fala de Jesus de Nazaré. Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Mais uma vez, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa fala de Jesus de Nazaré está no contexto do anúncio de que estava chegando a hora de sua partida. Ele havia chamado os discípulos, instruído os discípulos e caminhado com os discípulos por 3 anos. Mas agora era o plano do Pai que ele fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes, fosse julgado e ele tinha que partir. Obviamente que esse anúncio ou essa perspectiva futura na mente dos discípulos caía com muita estranheza e eles tinham muita dificuldade de aceitar ou até mesmo entender que o plano de Jesus, cumprindo o plano do Pai, fosse este tão catastrófico. Qualquer um de nós, se não estivéssemos tão habituados às narrativas do Evangelho e à própria história da paixão de Cristo, acharíamos muito estranho que o herói desta história é preso injustamente, condenado injustamente, é morto, crucificado de modo injusto. Então, aquele cenário todo
é fonte de perplexidade, de angústia e de inquietação. Jesus diz essa passagem, essa figura, essa parábola, ele diz no momento mesmo em que estava anunciando aos seus discípulos e em que eles estavam envoltos em dor e consternação com a ideia e com a possibilidade de que ele haveria de partir. Mas eu quero chamar a atenção de cada um de vocês para o conteúdo desta fala de Jesus. Ele diz: o grão de trigo, se o grão de trigo permanecer grão de trigo, se ele caindo na terra não morrer, não se partir, não se desfizer, não perder a sua identidade de grão de trigo, se o grão de trigo caindo na terra permanece grão de trigo, ele fica só. Mas se ele morrer, se ele se desfizer, se ele quebrar, se ele se partir, se ele se perder, então ele pode renascer como uma planta, como uma espiga, como um pé de trigo, e então a grande esperança de um número enorme de resultado e de fruto. Hoje um dos grandes problemas que eu e cada um de vocês precisa enfrentar quando o assunto é espiritualidade, é experimentarmos um quebrantamento pessoal. Nós que estamos aqui caminhando juntos, talvez há 3, há 4, alguns caminhando juntos há 8 anos, alguns caminhando juntos há 10, 12, 30 anos, nós estamos sujeitos a 3 tentações terríveis na vida religiosa. A primeira tentação é a tentação que consiste na mecanização da espiritualidade ritualizada, da espiritualidade transformada em procedimentos, em processos, em passos a serem dados, em condutas e coreografias, que o corpo faz sem que o coração sinta, que o corpo realiza sem que a mente experimente e expresse. Existem condutas que de tão repetidas, que de tão habituais, não reclamam a nossa presença. Eu fico pensando aqui em muitas donas de casa, que não precisam pensar para lavar os pratos, porque as mãos fazem sem a cabeça. O processo é tão ritualizado, é tão mecânico, é tão automatizado, que a gente nem pensa muito naquilo, como, por exemplo, quando a gente troca de roupa. A gente vai, não precisa ficar pensando, calculando, a coisa vai. E, infelizmente, a vida espiritual é marcada por encontros como este, como momentos como a oração na hora do almoço, aquela prece que a gente faz entre o momento que se deita e o último bocejo de dormir. Tudo isso tem a tendência, tem a propensão, tem a possibilidade, tem a tentação de virar rito, de virar mecanicidade, e é como se o grão de trigo caísse sem morrer. A gente cai ali, pá, mas dentro da gente nada se parte, nada se quebra, nada se desfaz para que uma outra coisa surja dentro de nós. A nossa identidade não se perde. Segunda tentação que a gente sofre ou a gente vivencia, nós que estamos no ambiente religioso, no ambiente do caminho com Deus, é lidarmos com o arrependimento como sendo algo que experimentamos uma vez na vida, que definiu em algum momento da nossa história e que nós nos identificamos como cristãos. Nós nos identificamos, talvez, quem sabe, como evangélicos, nos identificamos como seguidores de Jesus. E essa é uma experiência que ficou na história, que ficou no momento da nossa vida, e a gente cantou hoje à noite: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, quero rever meus conceitos e valores. A gente precisa entender que arrependimento
não é uma experiência, é um estado do ser. Eu preciso ser um arrependido. Um indivíduo que tenha consciência da santidade de Deus e de meu pecado. Da incompatibilidade absoluta entre quem eu sou e quem Deus é, e de minha possibilidade de buscar a Ele, e de servir a Ele, e de estar em comunhão com Ele. Isso só se realiza por causa de uma obra milagrosa e extraordinária operada por Jesus de Nazaré. É Ele quem nos aproxima de Deus e que torna Deus propício a nós. Mas eu não posso perder de vista, nem esquecer-me em momento nenhum quem eu sou. E eu não posso ser o cara que se arrependeu. Eu preciso ser o cara que é arrependido, que vive arrependido, que o tempo todo olha no espelho e se identifica e se percebe. Não para que eu carregue comigo a culpa, o peso, o remorso de ser quem eu sou, mas para que eu não permita que o meu coração se ensoberbeça, para que eu não permita que algum tipo de autoconfiança, algum tipo de crença em qualquer qualidade ou virtude minha se estabeleça em mim, para que eu não comece a olhar para o meu próximo, para o meu irmão com um olhar de superioridade, mas que eu me dê conta o tempo todo, constantemente, dessa minha identidade, dessa minha realidade, e que eu seja o ser arrependido. O indivíduo que se move no mundo sob o manto do arrependimento. Por isso é capaz de amar e abraçar o pecador. Por isso lhe beija a face. Por isso segue o caminho do Evangelho, não por medo nem por culpa, mas por gratidão. Ou como eu escrevi, e Ricardo até comentou essa semana, por esse estado de alumbramento diante de Deus, esse estado de perplexidade, de não compreender como, sendo quem eu sou, posso ser tão amado por Deus. Meus irmãos, como isso é libertador, como isso é restaurador de nossas almas, e como a gente precisa se aproximar dessa atitude espiritual. Isso retira de nós qualquer peso de scripts a seguir, de performance a demonstrar, de personagens a encarnar. Permite que a gente seja a gente mesmo, porque no momento em que nós nos cobrimos com o manto do arrependimento e nos movemos por esse mundo sem nenhuma pretensão, tiramos de todos a capacidade de nos humilhar, porque humilhados já estamos, de derrubar, porque prostrados já estamos, e seguimos confiados unicamente na misericórdia e na graça do Senhor. Agora, o que é que acontece com muitos de nós, e com a maioria de nós frequentemente? A gente se fecha nessa identidade, se fecha nesse coração autocentrado, e como a gente se fecha, a gente cai no chão como um grão de trigo, e grão de trigo fica. Porque disse Jesus, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Porque como aquele feijão que a gente plantou quando era criança num chumaço de algodão com água, e ele se parte e a planta surge do feijão que já não é feijão, porque morreu e se partiu. Meu desejo hoje é convidar vocês para a gente ter uma experiência de arrependimento, dizer: Senhor, Senhor, eu não tenho motivo para murmuração e queixa, porque tudo que eu sou e tenho é Tua misericórdia. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu lembro sempre de Ximenes falando daquela mensagem, daquela parábola de Jesus, das bodas, né? E ele diz uma coisa que eu acho muito, muito interessante, achei engraçado a primeira vez que eu ouvi,
E eu me recordo disso, isso está no meu coração. Um homem ia dar uma festa, Rubens, e chamou seus amigos para a festa. Ele era muito rico, preparou a casa, mandou matar os animais e preparar pães e pratos especiais, muitos músicos e espaço, porque era a grande festa. Um a um, seus amigos não puderam vir. Fizeram desculpas, escusas, não puderam comparecer. E o homem disse: bom, mas a festa está paga, a comida está pronta, então saiam pela rua e convidem a todos para vir à minha casa, sentarem-se à minha mesa, beberem do meu vinho, dançarem a minha alegria. E então seus servos saíram pelas ruas e encontraram os homens que conversavam nas praças, encontraram os mendigos que caíram nas ruas, estavam lá, e então chamaram todos, e eles entraram na festa. Então o homem olhou e disse: ainda há lugar. E disse aos seus servos: agora saiam e peguem aqueles indivíduos sujos, andrajosos, aqueles que estão com vergonha de entrar, e force-os a entrar, porque eu quero que seja grande a minha festa. E Ximenes dizia: eu sou da terceira leva. Eu sou da terceira leva. A primeira leva é dos convidados que chamados não vieram. A segunda leva era dos homens que estavam nas ruas, que não eram dignos, nem honrados, nem nobres, mas foram convidados e vieram. A terceira leva é daqueles indivíduos que não podiam estar ali, que nem têm roupas, nem classe, nem estirpe para entrar naquela casa, que serem quem são lhes produz um constrangimento profundo, e que foram trazidos à força pelo braço da graça para dentro daquele lugar. Eu sou da terceira leva. Quando a gente percebe isso, quando a gente se dá conta disso, acabou. Qual é o conteúdo da murmuração? O que é que pode ser conteúdo de murmuração? Se eu sou da terceira leva, o que é que eu posso me queixar? Eu vou me queixar do prato que está servido? Eu vou me queixar do violino desafinado? Eu vou me queixar do quê, se eu sou da terceira leva? Eu vou me queixar do quê? Se eu comia no chão o que já ninguém queria, eu vou me queixar do quê? Qual é o conteúdo da murmuração? Será que tudo quanto se puser diante de mim, na minha vida, eu não hei de receber com ação de graças e louvor a Deus? Será? Será que eu não vou reconhecer que tudo que está posto diante de mim é para partilha, é para dividir, porque os outros que comigo estão são mais dignos do que eu, quem sabe? Eu não sei, eles vieram na segunda. Eu não sei, eu só sei que eu sou da terceira leva. Então eu vou dividir, eu vou partilhar, eu vou ter gratidão no coração, vou olhar para a vida com esperança, porque se tudo isso já aconteceu comigo, quanto mais o Senhor pode me fazer. Essa é a sensação. Mas a gente precisa se quebrar, a gente precisa se partir, meus irmãos, porque caso contrário, a gente vai ali fechado dentro de si mesmo, como aquele irmão mais velho da história do filho pródigo, que, certo de sua justiça, queixa-se do pai fazer o que lhe aprouve fazer com o que era do pai. Mas ele se queixa, porque ele se acha digno, ele não quebrou seu coração, a gente precisa quebrar. Em último lugar, eu queria dizer para você que a vontade do Senhor para a nossa vida é que a gente frutifique, E o que seria dar fruto? Veja comigo o que diz o texto. Ora,
Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se por morrer, produz muito fruto. Você sabe, eu interpreto esse dar muito fruto como uma expressão antônima à expressão ficar só. Porque diz o texto, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. E se morrer? Se morrer não fica só, dá muito fruto. E qual é o fruto do grão de trigo? Mais trigo, outros trigos, outros grãos, como ele. O convite do Senhor é que a gente ande junto, meus irmãos. O convite do Senhor é que a gente se aproxime. O convite do Senhor é que a gente cuide uns dos outros. Há uma máxima, Roberta, que se diz aí, que é a seguinte: cada um cuida da sua vida. Isso parece politicamente correto hoje. Que cada um cuide da sua vida. Djalma, cuida da minha vida, você cuida da sua vida. Mas a pergunta é, o que é amar? Não é cuidar da vida do outro? Não é cuidar do outro, das dores do outro, dos sonhos do outro? O que é amar? Não é se interessar pelo outro? Não é estender a mão ao outro? Não é dar suporte quando o outro tropeça e cai? Mas isso não é amar? Mas a gente acha que ninguém deve se meter na nossa vida, e eu não quero que ninguém se meta na minha vida, e a gente fica nessa coisa aí, e sabe o que é que acontece? O grão não morre e fica só. E aí estamos nós aqui hoje, 40, 50 pessoas reunidas aqui nesse lugar, 40 solitários. Você deitado na cama com sua esposa, com seu esposo, solitário. Você morando na casa com seus irmãos e solitário. E por que somos assim, tão sozinhos? E por que somos assim, tão indevassáveis, tão inescrutáveis, tão insondáveis no nosso ser, tão impenetráveis na nossa alma? Porque faz tanto tempo que essa película do grão de trigo se fechou aqui, que, meu amigo, para abrir só com pé de cabra, Arnô. Renato, pé de cabra, cara. Pá! Porque faz muito tempo que se fechou. Se fecha, a gente se isola, a gente se entristece, porque o ser humano não nasceu para ser sozinho. A solidão gera tristeza. A tristeza gera angústia. A angústia, depressão. E a depressão, mais solidão. E a gente se mete naquela bronca de Asaf, Marcão. E tem uma frase de Asaf, que é um dos salmistas, em que ele faz um mecanismo, uma gramática terrível. Ele diz assim: eu choro e as minhas lágrimas se transformaram em meu alimento dia e noite. Ou seja, ele come lágrimas para ter forças para chorar mais. Ele bebe lágrimas, porque bebendo lágrimas ele encontra força. Mas ele encontra força para quê? Para chorar mais. E por que isso acontece? Acontece porque a gente tem planos e projetos, sonhos individualizados, e a gente se previne e se protege do outro. Deixa eu fazer umas contas. Comunidade cristã em números, dá até para ser um.
Quantas vezes você, ao longo de todos os anos que nós convivemos juntos, quantas vezes você me procurou para dizer: Martorelli, está doendo? Claro, não tinha que ser eu. Então deixa eu fazer a pergunta de outra forma. Quanto tempo faz que você não chama alguém e se senta com esse alguém para dizer a ele: está doendo? Está doendo? Chora comigo, passa a tua mão no meu peito e refrigera a minha alma, porque está doendo. Eu digo isso porque eu me lembro muito, muito claramente da sensação que eu tinha quando eu tinha 8, 9, 10 anos e estava assim meio mal, angustiado e por uma gripe. Manhã me deitava na cama, enchia a mão de Vick e passava no meu peito. E passava Vick no meu peito, assim, sabe? Já fizeram isso? E aquele cheiro assim entra pelas narinas, assim, vai entrando pela alma, o negócio vai abrindo, ou não é? É coisa, vai e a mão dela então, e aquela cena, aquela imagem, e aquilo tudo. E a gente já não diz a ninguém: passa a mão aqui, passa a mão aqui, passa a mão no meu peito, porque está tudo congestionado. Às vezes a congestão é aqui, às vezes é aqui. Às vezes a gente não respira bem aqui, às vezes a gente não respira bem aqui. Queria muito pedir ao Senhor que nos quebrasse, porque o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Dá muito fruto, vive em companhia. Tem uma canção que eu aprendi quando eu era criança. Cantei para a Karina logo que a gente se conheceu. Mas eu aprendi ainda menino. É uma canção de Gil. Eu gosto muito de Gil, de Gilberto Gil. É uma canção que diz: grão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, nascer em algum lugar, ressuscitar no chão. Nossa caminhadura, dura caminhada pela vida afora. Será que a gente acha a letra ali, o Rubens? Eu acho tão bonita essa canção, entre tantas as canções de Gil. Eu acho essa, entre outras tantas, muito bonita. E me chama a atenção, Tiago, a brincadeira que Gil faz com caminha dura, em que ele diz que é a dura caminhada, mas ele diz que caminha dura também é a cama de tatame, que é uma cama dura. Mas a parte mais bonita que eu acho da canção é aquela em que ele fala o amor, fala do amor. Outro dia, alguém chegou para mim e, sabendo que eu gosto de Gil e que cito Gil, ele disse: se você concorda com o pensamento de Gil, então você tem que concordar com o que ele diz nessa canção. Ele diz que o amor é vão. Você acredita que o amor é vão? E aí eu respondi: claro que sim. Claro que o amor é vão. Mas é vão do jeito que ele diz, não do jeito que você está pensando. Vamos ver?
Grão. O amor da gente é como um grão. É preciso entender qual é o contexto da canção. O contexto da canção é uma fala de separação. O casal está se separando e ele diz isso, olha, é como uma palavra de consolação para ela. Ele diz, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar. Tem que morrer, vai morrer, mas morrer não é o fim. Morrer é o começo de um outro lance que germina, que torna-se grande. Plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? O amor que a gente viveu, quem pode fazer ele morrer? Nada vai fazer ele morrer. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Grão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Vão não no sentido de inútil, sem valor. Vão no sentido de imenso, de grande. O vão da casa, o vão. O verdadeiro amor é imenso, é vão. E vejam o contexto do que ele diz. O verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito. O verdadeiro amor é nossa arquitetura, nossa estrutura de ser. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, cama de tatame pela vida afora. Grão. Os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão. Bonito, né? Bonito. Gil é fantástico. Gil é brilhante. A gente tem que morrer para germinar. Tem que morrer para germinar. Tem que morrer, tem que quebrar, tem que partir, tem que se libertar de vir para a igreja e voltar do mesmo jeito que veio, simplesmente porque fez tudo o que tinha que fazer, se comportou do jeito que tinha que se comportar, pensou e sentiu o que tinha que pensar e sentir. Em algum momento, esse encontro tem que ser de uma radicalidade que a gente se quebre na presença de Deus. E seja um ser arrependido, que não tem queixas para se colocar diante de Deus, mas aceita a sua vontade, certo que Ele vai nos conduzir. Quando, hoje à tarde, Solange me perguntou sobre o tema que eu iria pregar hoje à noite, eu disse para ela, uma ponte chamada esperança. Uma ponte chamada esperança. A esperança de que a gente pode sair de onde estamos, desse tempo que vivemos, dessa situação em que nos encontramos, de um conforto mórbido, de um estado de isolamento, de autocentramento, de uma vida sem uma experiência profunda com Deus. A gente pode ter uma outra vida, uma vida diferente, um caminho diferente. E eu termino citando Galeano numa fala que eu acho maravilhosa dele. Alguém, num desses debates, perguntou a ele o que é utopia. Utopia. Utopia é essa palavra grega, composta do prefixo u, que significa não, e topos, lugar. Utopia seria um não lugar. E aí Galeno diz, não, utopia é algo que a gente vislumbra no horizonte e toda vez que a gente caminha na direção, ela se afasta.
Se eu dou 10 passos, esse horizonte recua 10 passos. Utopia é esse lugar que a gente mira e que a gente segue e tal. Então a pessoa faz a segunda e a mais difícil pergunta: se utopia é isso, para que serve utopia se a gente nunca chega lá? Para caminhar. Ela serve para a gente caminhar, para nos mover na vida, para nos fazer seguir. E aqui eu termino lhes dizendo esses dois caminhos, essas duas possibilidades. Tem aquela cena, Paty, em um filme que eu vou trazer para a gente ver juntos numa outra sessão. Eu amo esse filme, é Matrix. Apesar de todas as balas e chutes que aparecem no filme, me parece um filme extremamente filosófico. Tem uma cena em que o personagem do Neo tem um encontro, quase o primeiro encontro, e ele vai ser levado para o encontro com Morpheus. E ele não pode saber onde é o esconderijo deles, e ele precisa confiar e se entregar inteiramente na mão do pessoal que vai buscá-lo. E eles estão no carro, aí o diálogo é mais ou menos assim: olha, ou você confia na gente, ou desce. E aí aparece uma estrada. Você pode descer e ir embora. Se você quiser, tem que confiar na gente. Aí Neo pega na maçaneta da porta e faz menção de abrir a porta e descer. E aí é quando o Trinity segura a mão dele e diz: você já conhece essa estrada, sabe onde ela vai parar. É isso que você quer para a sua vida, você já sabe onde essa estrada vai dar. Agora, aquilo que a gente está convidando você a fazer, você não sabe ainda. Você não conhece ainda, você ainda não experimentou. Viver do jeito que a gente está vivendo, sozinhos, autocentrados, autoconfiantes, sem se quebrar diante de Deus, sem se quebrar diante do próximo, sem jamais ter a coragem de dizer a quem quer que seja: eu estou sofrendo, me ajuda, me socorre. Esse jeito, sim, esse jeito você já conhece, essa estrada você já sabe onde vai dar. O meu convite é esse que Jesus fez. Tem que morrer para germinar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pastor João, eu todos os dias enfrento o mesmo problema. Eu me pergunto: o que é que eu vou fazer ali? Sendo eu quem eu sou, conhecendo o meu próprio coração, como é que eu vou me atrever a falar àquelas pessoas sobre o Evangelho e seu caminho? Tudo quanto tem acontecido em minha vida é graça de Deus e misericórdia de Deus. Graça e misericórdia é a justiça de Deus e o amor de Deus ao mesmo tempo. É a permissão do Senhor, o consentimento dEle e o meu inexplicável atrevimento que me fazem estar aqui. Porque sobre mim pesa o manto do arrependimento. Eu caminho nesta vida tendo sobre meus ombros o manto do arrependimento. Olho continuamente para Deus e sua santidade, para seu perseverante amor e insistente cuidado comigo.
e isso conflita de modo absoluto em meu interesse nele e minha disposição de viver para a sua glória. E a pergunta se repete vez por vez, dia após dia: o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu encontro talvez uma resposta na possibilidade de dar as mãos e caminhar com meus irmãos, todos nós cingidos, vestidos com o manto do arrependimento, dando graças a Deus por tudo, porque tudo é piedade, comendo alegremente o nosso pão, bebendo gostosamente o nosso vinho, porque foi Ele que nos preparou a mesa, ouvindo as canções, celebrando-as, dançando a festa da alegria, das bodas do Pai. Muito interessado em que todos que entraram também se alegrem, também sejam contentes e fiquem com o coração iluminado do amor do Pai. O apóstolo Paulo, terminando o poema de 1 Coríntios, disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deles é o amor. Porque a fé nos une a Deus, a esperança nos faz andar neste mundo, e o amor é o conteúdo de nossos corações, a derramar pelo mundo as gotas da presença de Deus. Vem, Senhor, e recebe a nós, seres andrajosos, carentes de teu cuidado, Senhor. Tu que nos chamaste para dentro de tua casa, tu, Senhor, que na terceira leva nos fizestes ingressar em tua festa. Vem, Senhor, e nos quebra. Parte, Senhor, parte, ó Pai, essa grossa camada de identidade, de autossuficiência, de afastamento dos outros, de ensimesmamento que está em muitos de nós e em mim também. Ensina-nos a sermos irmãos em tua festa, a passarmos vique no peito uns dos outros e aliviar os pesos uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos como teu Filho, que morreu e germinou. Em nome e para a glória dele. Amém. Pode se assentar.